pelas ruas, Rio de Deus, flua através de mim, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia, Pai de amor, Tu és bem-vindo nesse lugar, doce Jesus, Tu és profetiza, Senhor, nessa noite. Creia que o rio do Senhor está passando nessa noite. Aleluia! Rio de Deus, entre pelas grades, profetize isso. Rio de Deus, rompa as prisões, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Rio de Deus, cure, Senhor, cure os enfermos. Rio de Deus, inunde as nações, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia, Pai de amor, Tu és bem-vindo neste lugar, doce Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar, flua em mim, Tu és bem-vindo neste lugar. Diga ao Senhor, Pai de amor, Tu és bem-vindo neste lugar, doce Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar, flua em mim, Tu és bem-vindo neste lugar. Pai de amor, Tu és bem-vindo, Senhor. Diga isso nessa noite. Deixa fluir o rio, rio de Deus. Levante suas mãos e profetize. Deixa fluir o rio de Deus. Rio de cura, rio de libertação. Deixa fluir o rio de Deus. Rio que cura nessa noite. Deixa fluir o rio de Deus. Aquele que crê em mim, o seu
Jesus! Aleluia! Deus é amor, amém? Deus é amor. Ele nos cobre, nos alcança. Olha o que a palavra diz: nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pai, que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, e nos derrama amor e graça, e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Mais uma vez, diga. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. Só o amor do Senhor nos dá a vida. Aleluia. Põe a mão no seu coração e diga: é tão profundo. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Glória a Deus. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Vá, Jesus! Mais forte para Deus! Aleluia. Louvado seja o nome daquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia. Onde estão os vencedores aqui? Aplaudam o Senhor. Ei. Aleluia. Só Ele é digno. Só Ele nos conduz à vitória. Aleluia. Aleluia. Deus está conosco, Ele já venceu, é mais que vencedor. Não nos abalaremos, vão nos derrotar.
vencedores aqui nessa noite. Aleluia! Será que você pode ouvir a batalha cerrada lá em cima por você nessa noite? Aleluia! Existe um Deus que está lutando por você, meu irmão. Aleluia! Eu quero te convidar nessa noite a proclamar, a decretar que você é um vencedor, porque o nosso Deus é o Deus que já venceu todas as batalhas dessa terra. Amém? Amém? Aleluia! Só o Senhor é Deus. Aleluia! Vamos adorar esse Deus que é poderoso, que é incomparável. Se você não disse que o ama hoje, essa é a oportunidade. Declare seu amor, porque Ele é digno de toda a honra. Ele é um Deus incomparável. Aleluia! Derramado, graça revelada em Cristo, Filho de Deus. Sou o teu desejo, és o meu amado.
Louvado seja o Senhor para sempre. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Louvado seja Deus para sempre. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Nos diz assim a palavra do Senhor. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amém e amém. Podemos assentar. Nós vamos falar sobre o tríplice objetivo da igreja. O tríplice objetivo da igreja. Meus amados, nós temos como primeiro objetivo da igreja de Jesus a adoração. Jesus fundou a sua igreja, porque Deus mandou Jesus para isso, fundar a igreja com um tríplice objetivo na terra. Haja visto que toda a humanidade jazia no inimigo, no maligno, toda a humanidade havia se perdido, escravizada por Satanás. Satanás enganou o homem e se apoderou da glória da terra, da glória deste mundo, do reino deste mundo, e passou ao seu comando, e tudo que nela havia, inclusive a humanidade. Então Deus, como santo, ele não podia mais ter contato com a terra, contato com a humanidade, porque tudo estava sob o comando de Satanás. Mas Deus havia prometido ao homem Adão que ele mandaria a salvação para o homem que havia pecado, se perdido a glória. Deus prometeu que mandaria uma salvação para esse homem. E cumprindo-se os tempos, Deus cumpriu a sua palavra, cumpriu a sua promessa, mandou Jesus, que significa salvação ou salvador. Aquele prometido por Deus que da semente da mulher, Deus levantaria um varão que tiraria os pecados do povo. Jesus cumpriu isso, mandando Jesus, seu filho, o Deus que se humanizou, se tornou homem. E a vinda de Jesus era uma missão. Jesus foi o primeiro missionário que existiu na terra. Ele veio com a missão de fundar uma igreja. E essa igreja teria 3 objetivos, que era, primeiro, de restaurar a adoração a Deus. Deus criou os anjos, serafins, querubins, seres viventes e anciãos, e criou os homens para o seu louvor e adoração. Os homens se perderam e ninguém mais adorava a Deus. Então Jesus veio e fundou a igreja. Aleluia. Porque essa igreja realizaria um trabalho de Deus na terra, restaurando o reino de Deus, trazendo o homem de volta para Deus, restaurando o espírito de adoração no homem que se havia perdido pela condenação, pelo pecado. Então nos diz a palavra de Deus em 1 Pedro 2,5: vós, está falando com a igreja, está falando com o povo de Deus, está falando com aqueles que temem, adoram, creem em Deus, servem a Deus. Vós também, quais pedras vivas?
sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdote santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitável a Deus por Jesus Cristo. Vós, pedra viva, sois matéria ou material para construirdes um edifício, uma casa, e ao mesmo tempo serdes sacerdotes desta casa, sacerdócio santo, a fim de oferecer a Deus sacrifícios por meio de Jesus Cristo. Oferecer a Deus sacrifício fala de adoração. Aí que está o problema religioso dos dias de hoje. É que as pessoas perderam o espírito de adoração e hoje estão sendo ensinados e o povo está ouvindo e crendo naquilo que está sendo ensinado. É somente aguçar a necessidade de cobrar de Deus, porque todo mundo tem necessidade. E aí vem alguém dizendo: você tem direito, Deus é pai e Ele tem direito de lhe dar, então peça dele, imprense na parede, exija que Ele tem que dar, porque pai tem a obrigação de dar. Então hoje os ensinamentos estão sendo feitos nessa linha, é que todo mundo tem que manifestar as suas necessidades e cobrar de Deus. Você vê que esse espírito se manifesta politicamente, socialmente, enfim, mas também na religião. Ou seja, embutidamente, vai aí um espírito de rebelião, um espírito de humanidade. Mas a Bíblia diz que Deus nos fez pedra viva e nós somos edificados casa espiritual e fomos feitos sacerdotes para oferecermos a Deus sacrifício vivo por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você vê que essa palavra não está dito aqui em primeira mão, que nós temos que forçar a porta, imprensar no muro, exigir os direitos, porque o primeiro objetivo da igreja de Jesus, da igreja de Deus na terra, é a adoração, é restaurar o espírito de adoração do homem. Então, pedra viva, sacerdote santo, olhem só a recomendação, olha só o propósito da igreja, o plano de Deus para nós. Primeiro, restaurar o senso de reconhecimento, de adoração, de louvor a Deus. Para adorar a Deus tem que oferecer, para adorar a Deus tem que dar. Ninguém adora a Deus pedindo, ninguém adora a Deus reclamando, murmurando. Quando Jesus ensinou os seus discípulos a orarem, porque um dos seus discípulos pediu para Jesus ensiná-los a orar, Jesus disse isso mesmo: quando vocês orarem, digam: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, Jesus está restaurando o espírito de adoração, de louvor a Deus, de reconhecimento da glória de Deus. Santificado seja o teu nome. Antes de pedir qualquer coisa, adora, oferece a Deus. E aqui está: sois casa edificada, com pedras vivas que somos. Nós edificamos uma casa e ministramos nela sacrifícios para adorar a Deus. Então, através do louvor, nós adoramos a Deus. Nós adoramos a Deus através de tudo que nós fazemos na vida.
desde que nós façamos como para Deus. Nós fazemos como um sacrifício. Para se fazer as coisas certas, corretas, demanda sacrifício. Para fazer as coisas de qualquer jeito, não demanda nenhum sacrifício. Agora, para fazer as coisas corretamente, exige um sacrifício, que quando se faz as coisas corretas, se faz para Deus. Porque, do contrário, nós pensaríamos assim: se todo mundo está errado, por que fazer a coisa certa? Se nós fazemos certa, tem uma razão para isso. Fazemos certa porque fazemos para Deus. Fazemos para obedecer a Deus. Fazemos para agradar a Deus. Fazemos para servir a Deus. Porque fazendo a coisa certa, primeiro, nós estamos servindo a Deus. Depois, isso vai ser bênção para as demais coisas. Então, oferecer um sacrifício a Deus por intermédio de Jesus. É claro que antes da igreja, antes de Jesus, as pessoas ofereciam sacrifícios a Deus. Mas era como sombra, era um paliativo. Deus fala no Velho Testamento: porventura vocês jejuaram para mim? Porventura vocês deram oferta para mim? Porventura vocês me serviram? Porventura vocês me adoraram durante 40 anos no deserto? Não. Agora, Ele mandou Jesus para nos fazer sacerdote e edificarmos uma casa espiritual, para nela ministrarmos e oferecermos primeiro sacrifícios a Deus, que é o louvor que adora a Deus. Portanto, na hora de cantar, meu amado, cante, porque essa é a forma mais direta de adorar a Deus. Porque quando nós cantamos, nós estamos oferecendo, nós estamos dando o nosso sacrifício de louvor, exaltando a Ele que é digno. A forma mais correta, mais precisa de adorar a Deus é louvá-lo. Daí, quando nós damos a nossa oferta, quando nós pagamos o nosso dízimo, quando nós falamos de Jesus para uma pessoa amiga ou não amiga, para alguém, quando nós obedecemos a palavra de Deus, no sentido de adorar, de fazer um sacrifício para Deus, isso é adoração. Ou seja, tudo em nós gira em torno da adoração a Deus. Em segundo lugar, comunhão. Jesus estabeleceu a sua igreja, e um dos objetivos da igreja fundada por Jesus é restaurar a comunhão dos homens. Essa comunhão se havia quebrado. O mundo se ensoberbeceu, se embruteceu, se enraiveceu, e aumentaram-se os crimes, a maldade. A Bíblia diz que a maldade do homem subiu, cresceu tanto que Deus não suportou mais e mandou o dilúvio de Noé para ceifar a maldade. Enfim, a Bíblia diz que Deus é amor, e nós sabemos disso. Ele prova isso porque deu seu Filho para morrer por nós. Foi por amor, não foi em troca de nada. Nós não tínhamos nada para trocar. Então Ele quer restaurar a nossa comunhão entre irmãos, a nossa comunhão. Jesus fala em João capítulo 17, verso 21, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então vejam só, esse relacionamento de família é só a igreja que faz, essa restauração. Não tem nenhum trabalho, nenhuma entidade, nenhuma organização capaz de fazer o que a igreja faz.
pela família, pelo indivíduo, pela sociedade. Jesus Cristo diz em segundo lugar, como objetivo da igreja dele na terra, que nós sejamos irmãos, tenhamos comunhão uns com os outros. Ele deu o exemplo. Ele, como Senhor e Mestre, lavou os pés dos discípulos para dar o exemplo de humildade, de relacionamento. Patrão, empregado, empregado, patrão, filho, pai, pai, filho, marido, mulher, vizinho, o homem em si. Todos devemos ser um, devemos viver em comunhão uns com os outros como família. De um modo geral, nós somos família. E como de um modo especial, família de Deus. Somos irmãos. Temos um só Pai. Temos um só Espírito que habita em nós. Temos um só ensinamento. Todos serão ensinados por Deus. Portanto, essa restauração de comunhão é a igreja que faz para que todos sejam unidos, sejam um. Prova disso, a Bíblia diz que quando Jesus subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele concedeu para a igreja o dom de apóstolo, o dom de profeta, o dom de mestre, o dom de pastor, o dom de evangelista. Diz a Bíblia, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, até que cresçamos na estatura completa de Cristo, ou seja, estejamos unidos num só propósito, num só espírito, numa só fé. Sejamos um. E Jesus diz assim, meu Pai, numa oração, ele diz, eu quero que eles, os seus seguidores, seus discípulos, sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Ou seja, eu quero que eles tenham uma comunhão comigo, como eu tenho comunhão com o Senhor. Eu quero que nós, eu e eles, sejamos um com o Senhor, assim como o Senhor é um conosco, para que todos sejamos um. E ele se demorou nesses esclarecimentos. Então, cada um de nós deve se sentir membros da igreja, membro da família de Deus, do povo de Deus, deve se sentir pedra viva, deve se sentir unido no amor de Cristo. Isso tudo por Cristo. Restauração da comunhão. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Mas é dito que a nossa união faz a força. Então, a nossa união, a nossa comunhão, forma a força. Que Deus se alegra com essa força. A alegria do Senhor é a nossa força, que é feita pela nossa união. Em terceiro lugar, o propósito, o objetivo dessa igreja é evangelizar o mundo. Jesus diz na sua palavra, tanto em Mateus como em Marcos, ide por todo o mundo. Ele está falando para a igreja, para os seguidores de Jesus, ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo. E vocês recebem o poder de expulsar demônios, curar os enfermos, falar em outras línguas, beber coisas mortíferas, não lhes fará mal, enfim. Jesus deu a garantia, a proteção para a execução da sua obra. Então, evangelizar o mundo. Pedro fala em 1 Pedro 2,9, assim: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é a declaração que Deus faz a nosso respeito? Ouça bem mais uma vez. A palavra de Deus diz assim, Deus está dizendo, vós sois a geração eleita, diga glória a Deus. Por que a geração eleita?
Vós, ele está falando com aquele que crê em Jesus, está falando com aquele que teme a Deus, com aquele que serve a Deus. Vós sois a geração, porque existem gerações que não temem a Deus, que não servem a Deus, que não adoram a Deus, que não têm comunhão com ninguém. Declaradamente, não Deus. Mas você é de Deus. Vós sois a geração eleita, porque se você é de Deus, porque você foi eleito por Jesus, que morreu na cruz do Calvário por você, lhe elegeu no ato da sua fé. Você é geração eleita e você é sacerdócio real e nação santa. Você é sacerdócio real, diga eu. Você é nação santa, diga amém. Povo adquirido, diga glória a Deus. Olha, você estava perdido. Perdido sem Deus, sem esperança, sem paz, sem salvação, sem nada. Estava perdido. Mas Deus veio e lhe chamou. Deus veio e lhe comprou. Pagou a sua dívida. Adquiriu por compra. Jesus derramou seu sangue para pagar a nossa conta. Nos adquiriu pelo alto preço. Então você é povo adquirido para um propósito. Terceiro objetivo da igreja na terra. Jesus veio, derramou seu sangue, pagou a sua conta, libertou você, eu e você, nós, nos adquiriu, agora nós somos dele, sacerdócio real, nação santa, povo comprado pelo sangue de Jesus, com uma finalidade. A finalidade é de anunciarmos. Terceiro objetivo da igreja, anunciarmos. Você vê que até agora não tem pedido, não é? Agora estamos só dando. Anunciarmos. Anunciar significa dar. Dar o conhecimento, dar a oportunidade. Ele nos adquiriu, nos chamou, nos salvou, nos fez nação santa, povo, sacerdócio real, para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Alguém nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus. Somos povo adquirido, sacerdócio santo, nação santa, com uma finalidade: anunciarmos as virtudes, ou seja, pregarmos as boas novas, pregarmos o evangelho de Jesus, o evangelho que só tem promessa de vitória, de vida, de salvação, de libertação, de cura, de paz. O evangelho transforma o mais vil pecador. O evangelho perdoa qualquer pecado que haja. O evangelho transforma o ódio pela paz. O evangelho educa o homem para a vida eterna. O evangelho reconcilia filho, pai, pai, filho. O evangelho muda caráter, muda valores. O evangelho é o poder capaz de mudar o mundo, mudando o homem. Existe por aí muita gente querendo mudar o mundo sem mudar o homem. Você pode dizer para mim: impossível mudar o mundo sem mudar o homem. Impossível. Projeto errado. Deus tem o plano para mudar o mundo, mudando o homem, porque Deus trabalha o homem. Quando o homem muda, o mundo muda. Quando eu mudo, o meu próximo muda. Nós precisamos mudar para que o nosso vizinho mude. Às vezes nós queremos que o nosso vizinho mude e nós não mudamos. Quer que seu vizinho mude? Então mude. Vós sois essa geração eleita de pregadores do evangelho.
Vocês sois essa nação de sacerdotes santos, que foi comprada, adquirida pelo sangue de Jesus, para que todos se tornem mensageiros de Deus, missionários de Deus, pregadores de Deus, obreiros de Deus, testemunhas de Deus, para pregar esse evangelho que salva, liberta, transforma a toda criatura. O homem não conhece a Deus até que alguém fale dele. Portanto, esse é o tríplice objetivo da igreja. Você lembra? Primeiro, adorar a Deus. Segundo, amar uns aos outros, relacionamento. Terceiro, juntos agora, adorando a Deus, juntos, irmanados, vamos juntos anunciarmos, pregarmos o evangelho a toda criatura. É bom, Deus quer a totalidade. Todos adorando a Deus, todos amando uns aos outros, relacionando em Cristo, todos pregando o evangelho de Jesus, porque Deus deu tudo para todo mundo. Ele não ficou com reserva, Ele deu tudo. O que Deus tinha de melhor para dar, Ele deu. Não podemos dizer: Deus, você tinha muita coisa melhor para dar e não deu. Deu o seu Filho Jesus para morrer por nós. O que Ele tinha de melhor a mais? Claro que nada. Ele deu tudo de melhor, portanto, Ele quer totalidade da nossa parte. Todos nós devemos nos considerar esse povo, essa nação, esse sacerdócio que adora a Deus, que serve a Deus e que prega, tem uma missão de mudar esse mundo, mudando os homens. Pregar o evangelho. E ninguém vai mudar, esse mundo não vai melhorar se nós não pregarmos o evangelho, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé que salva, a fé que transforma, liberta, é a fé na palavra de Deus. Se tiver fé em outra coisa, não vai resolver isso. Portanto, se você entende desta forma, levante a sua mão bem alto, dê um glória a Deus, bata palmas para Jesus e diga: glória a Deus, e assim eu te amo, Senhor. Louvado seja Deus para sempre. Nós estamos na campanha de oração nesse mês de junho, especialmente, além de todo o ano e outros tempos, mais intensivamente, estamos orando nesse mês, jejuando, pedindo a Deus para nos abençoar, mormente na festa de aniversário dessa igreja. Nós estamos convidando as pessoas queridas para virem a esse evento. É uma expressão de amor, de alegria, testemunho de fé, de milagre, de bênção de Deus. E o primeiro motivo da nossa festa de aniversário deve ser adorar a Deus. De certeza, ninguém está se preparando para se exibir, para aparecer, para ser o artista da noite. Não. Aqui não vai ter espetáculo, apresentação. Aqui vai ter um culto de adoração e louvor a Deus, em agradecimento a Deus pelas vitórias conquistadas a essa igreja que fazem 11 anos. Então é nesse espírito que nós oramos, jejuamos e ensaiamos. É para adorarmos a Deus em primeiro lugar. Meus amados, nós vamos orar nesta noite, ainda pedindo a Deus, estamos durante o mês todo envolvido nessa oração. Eu creio que você está nesse mesmo propósito, no seu trabalho, em casa, onde você estiver, você está no propósito de pedir a Deus bênção, para Deus abençoar nossa festa de aniversário, porque estamos convidando pessoas para virem aqui que nunca vieram, para as pessoas chegarem aqui, serem abençoadas também, conhecerem o Jesus que nós conhecemos.
Glória a Deus para sempre. Então Ele nos chamou, nos comprou para isso, e nos fez mensageiros dele, sacerdote. Você sabe qual é o principal trabalho do sacerdote? Aliás, são 3 também. Do sacerdote em si. Ele oferece sacrifício de adoração a Deus. Ele intercede pelo povo. E ele ministra a palavra de ensinamento. Então nós todos temos essa missão de adorar a Deus, oferecer sacrifícios de louvor que adoram a Deus. Também temos a incumbência de orar uns pelos outros, interceder. E temos a incumbência de pregar o Evangelho, no todo e no simples. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo dias de grandes expectativas e agitação social, comoção social, manifestação social. E existem pessoas perguntando, inclusive na internet, nos meios de comunicação, pessoas perguntando por curiosidade, outras criticando, outras em dúvidas. Enfim, a pergunta é: nessas manifestações sociais que estão sendo feitas pelo Brasil todo, as pessoas estão indo às ruas manifestar o seu repúdio ao governo, pedir a queda do governo, no meio das reivindicações de melhor assistência na educação, na saúde, na segurança, enfim. Mas nesse bolo também vai a queda dos governantes. Então, nesse meio pacífico de direito constitucional que tem o cidadão brasileiro, se infiltram os desordeiros. As organizações sociais dizem que não tem nada a ver. Não é por conta da organização, não tem nada a ver com isso. Agora a pergunta é: você já ouviu falar e já assistiu alguma manifestação dessas sem a devida desordem? Sem a devida depredação? Claro que não. Tudo indica que isso faz parte. Não ficaria tão interessante uma manifestação social sem as desordens. Não ficaria tão interessante? Não chamaria tanto atenção? A verdade é que também faz parte. Aí é o seguinte, pautado no direito do cidadão. A Constituição dá o direito legal dos cidadãos se manifestarem em praça pública, em público, manifestação pública, reivindicando seus direitos quando não podem fazer de outra forma. É legal. Aí a pergunta que é feita por alguém da igreja. A igreja, a pergunta é essa. E a igreja brasileira? E a igreja evangélica? E a igreja cristã? E a igreja não vai se pronunciar? Não vai mostrar cara nas manifestações? Não vai para as ruas também protestar, reivindicar os seus direitos? Não é papel da igreja? Como é que a igreja
quer que o mundo mude, quer que o Brasil melhore, se ela não vai para a rua também para fazer as suas reivindicações. Olha só, alguém prega que é papel da igreja, que é missão da igreja, ir para as ruas, fazer reivindicações e fazer parte também das desordens advindas das manifestações. Porque as pessoas querem separar a baderna do que é legal. Não existe, não separa. Bora que pregue, diga, mas tudo faz parte da mesma coisa. Então a pergunta é essa, eu me senti no dever de trazer uma palavra esclarecedora para vocês, aqui representando a igreja. Nós meditamos que o objetivo da igreja de Jesus na Terra é tríplice: adorar a Deus, manter o relacionamento de comunhão com os irmãos e pregar o Evangelho de Jesus. Essa é a missão da igreja. Outra coisa não. Pastor, então quer dizer que a igreja não vai se misturar, não vai para a rua, não vai protestar? Não, meu irmão. A igreja não foi mandada para a terra para isso. Não é missão da igreja fazer isso. Então não conte com a igreja para isso. Você diz, pastor, mas é errado isso? Não. Mas não é missão da igreja, não é papel da igreja. Não é objetivo da igreja. E como é que fica, pastor, profeta, apóstolo? Como é que fica? A gente vai deixar as coisas acontecerem aí mesmo sem dizer nada? Não. Vamos separar as coisas, meus amados. O problema é esse: a ignorância, a falta de entendimento das coisas. As reivindicações que precisam ser feitas, devem ser feitas. Por quem? Por mim, por você, por nós, como cidadão desta sociedade, como membro da sociedade brasileira, não como igreja. Presta atenção, meu amado. Eu sou cidadão, você é uma cidadã, nós somos cidadãos brasileiros, que votamos e somos votados. Como sociedade, nós sabemos o que queremos e aceitamos o que queremos aceitar e rejeitamos o que queremos rejeitar, como sociedade brasileira. Dentro da nossa cultura, dentro das nossas leis brasileiras. Você vê que a questão é localizada, é Brasil. Nós não vamos reivindicar nada baseado na lei dos Estados Unidos, não. Não tem nada a ver. Nem dos direitos do cidadão americano. Nossa manifestação é social, é local da nação brasileira. E a igreja de Jesus, ela não é local. Ela não está presa à cultura, a costume e a leis de país. A igreja é a sede do reino de Deus na terra. A igreja tem uma lei divina, a lei do reino de Deus. Ela tem um rei, ela tem um comando, ela tem uma missão. Ela tem uma missão para executar na terra. Nós somos, ou seja, nós temos uma dupla cidadania. Gente, vamos separar. Nós somos cidadãos brasileiros e somos cidadãos do céu. Nós temos uma dupla cidadania. Essas manifestações são sociais, nem políticas são. Pode até ter alguma coisa por trás, mas não aparecem porque não deve. São manifestações sociais da sociedade brasileira, que exerce seu direito de falar, de exigir os seus direitos. Se seus direitos não estão chegando, nós podemos ir para a rua como cidadão brasileiro, como membro da sociedade brasileira. Agora, é diferente de querer
levantar a bandeira da aliança com Deus, vestir camisa da aliança com Deus, e eu digo assim: irmãos, nós somos aliança com Deus, igreja, vamos protestar contra essa baderna, contra essa desordem, vamos vestir a camisa e botar uma bandeira e vamos sair na rua. Nós, aliança com Deus, protestamos contra o governo. É errado. A Bíblia diz para a igreja orar pelas autoridades, e não diferente. Me mostra aí qual é a igreja que está levantando bandeira na rua para protestar. A igreja católica está? Não. Por que a igreja de crente deve estar? Está pensando que a gente é besta? Aí está no jornal: a igreja fulano de tal apoia a manifestação, mas não levanta nenhuma bandeira na comoção, não levanta nenhuma bandeira. Apoiar é uma coisa. Então, meu amado, não é correto, é esdrúxulo, não é justo, não é essa a finalidade. A igreja, ela tem a tríplice finalidade de se reunir para adorar a Deus, de restaurar a comunhão com os irmãos e pregar o evangelho do reino de Deus ao mundo. Quando a igreja está pregando o evangelho, não está falando de ninguém a não ser de Jesus, não está falando mal de governo nenhum. Se alguém pensa que vai pregar o evangelho falando mal do governo, está errado e não vai ter aprovação de Deus. A mensagem de Deus é clara, está na Bíblia. Não é contra governo, não é contra homem, não é contra ninguém. A mensagem do evangelho é a mensagem de amor e de poder para restaurar os valores do homem. Você está perdido, está em dúvida, está doente, está condenado no pecado? Então Jesus Cristo promete perdoar você, promete curar você, promete restaurar o seu amor. Então é mensagem de cura, de libertação. Não fala mal de ninguém. Se tiver de falar mal de alguém, é do cão, mas de ninguém. Não fala mal de ninguém, e não deve falar. Olha, o evangelismo que é feito corretamente não deve falar de nada nem de ninguém, a não ser de Jesus, do seu poder e do seu amor. Se alguém sair na rua falando mal das imagens de escultura, falando mal dos terreiros de macumba, falando mal do governo brasileiro, falando mal de tal, está pregando o evangelho que não é de Jesus. Jesus não mandou pregar isso. Tem o evangelho para pregar. O evangelho é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O evangelho de Jesus é aquele que está em Filipenses 4,19. Deus em Cristo Jesus supre cada uma das suas necessidades. Evangelho de Deus é para restaurar o homem, salvar o homem. Não bate com a organização, nem com o procedimento de ninguém. Eu conheci um rapaz jovem que foi cheio do Espírito Santo, incendiado numa confraternização de jovem. E ele ficou tão cheio de alegria, de poder de Deus, que pediu baixa da sua empresa onde trabalhava, a indenização, comprou Bíblia, literatura, comprou um megafone e foi lá para uma cidade do interior, onde moravam os seus parentes. E ele disse: eu vou naquela cidade para pregar o evangelho, para ganhar a minha família e ganhar aquela cidade onde mora a minha família. Foi pregar o evangelho. Quando chegou lá, cheio de literatura, com megafone na mão, cheio do Espírito Santo, entrou na cidade do Arinim e começou a pregar: vocês, se não se converterem a Deus, vocês vão para o inferno, vão queimar no inferno, porque a Bíblia diz que quem crer será salvo, quem não crer será condenado. A imagem de escultura não é de Deus, é do demônio. E começou a pregar o evangelho, e lá era dominado pela igreja romana. Ele passou uns 3 dias visitando a cidade, pregando em praça pública. Os moradores daquela cidade se reuniram, bateram mão ao facão, que lá no interior é assim, ao terçado, à vara, e
partiram para cima para matar o pregador. O pregador foi encurralado, correu, se escondeu. Eu não vou nem dizer aonde se escondeu. E pegou um barquinho, porque era dentro do barquinho onde ele se escondeu, um barquinho que estava de viagem. E o barco saiu e a multidão procurando o pregador, porque queriam linchar o pregador. Aí o pregador chegou onde eu trabalhava, que era em Tefé. Pastor, já voltou, rapaz? Já voltei, pastor. Preguei o evangelho lá, decretei o juízo, ninguém aceitou, eu bati o pó da sandália e amaldiçoei aquela cidade. O que foi que houve? Ele contou para mim o que foi que houve. Meu Deus do céu, tudo errado. Mandamos para lá um obreiro da igreja de Tefé. Um obreiro. Aquele obreiro pacificamente foi e pregou o evangelho, fundou a igreja. Tem lá uma das maiores igrejas que existe no Alto Solimões, a igreja que está lá no Arinim. Fundado sem megafone, sem zoada, sem atacar ninguém, só amando, só visitando e consertando o problema que ficou lá. Então não é assim, não é falando mal de nada nem de ninguém que se vai conquistar salvar. Como foi que Deus começou o seu trabalho para nos conquistar para Jesus? Dizendo assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer por vocês. Olha a mensagem de Deus. O amor. Jesus não falou mal de governo, nem de religião, nem de ninguém. Jesus só pregou a sua palavra, a sua mensagem, a sua promessa. Só pregou a bênção que queria dar ao povo. Jesus, que era Deus, santo, justo e verdadeiro, que veio com a missão de restaurar o reino de Deus na terra, ele não se meteu. E quando Jesus veio a esse mundo, ele veio para um ambiente completamente contrário a ele, a Deus, a paz. Um ambiente hostil. Era de domínio de Roma, que imperava. Jesus nasceu na terra onde imperava o Império Romano, com Herodes. Enfim, muito forte a perseguição, a conservação religiosa política. E Jesus veio num tempo mais difícil que ele deveria ter vindo à terra. Por quê? Se Deus tivesse pensado, olha, agora está muito difícil ir lá na terra, não vou mandar meu filho Jesus lá na terra agora porque está muito difícil, vão matá-lo. Nessa conjuntura, nessa circunstância de vida, vão matar o meu filho, então eu não vou mandá-lo agora, vamos deixar passar isso aí, vamos trabalhar para limpar isso aí, cair os governos, e quando tiver tudo na paz, aí Jesus vem para pregar o evangelho de paz. Mas não foi assim. Parece que Deus escolheu o momento mais crítico, mais improvável, mais difícil para mandar Jesus. E quando Jesus veio, ele foi encontrado com todas as rejeições, desde o seu nascimento, durante toda a sua vida. A vida toda foi alguém procurando matá-lo, perseguição do governo romano, onde os impostos eram castigantes, os impostos eram altos, todo mundo reclamava dos impostos, das perseguições, das opressões do governo. Todo mundo estava pedindo a Deus um socorro, e Jesus chegou. Mas Jesus chegou para pregar o evangelho de salvação. Quem está cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Segue-me,
crê em mim e tu serás perdoado, salvo. O espírito de revolta vai ser trocado pelo Espírito Santo, que é o Espírito de paz. Jesus foi provocado muitas vezes para falar mal do governo, foi convidado até para se candidatar para mudar o governo. Jesus diz: ó, o meu reino não é desse mundo, a minha missão é outra. Jesus veio para restaurar o homem, o espírito, salvar a alma do homem. O homem salvo, mudado, a sociedade está mudada. Então, que nos chama a atenção, que Jesus não falou mal de governo, não formou nenhum grupo, que ele era realmente poderoso, o que ele dizia acontecia, e ele tinha as multidões na mão. Ele podia ter empreendido uma manifestação contra o reino, contra o governo romano. Mas Jesus não foi, porque a missão dele não era essa, como a igreja não é. Portanto, meus amados, vamos prestar atenção. Igreja adora a Deus, se relaciona em amor com os outros e prega o evangelho de Jesus para a salvação, para a cura, a libertação de todo aquele que nele crê. Amém. As questões sociais nós tratamos socialmente, como membro da sociedade, como cidadão brasileiro, nós tratamos isso. Fora da missão da igreja, nós temos a nossa missão social, de família, de cidadão, enfim. Aí sim, podemos ir, ninguém está proibido, é direito constituído. Quem quiser ir para as ruas, fazer suas manifestações pacíficas, logicamente aqui não se corre o risco de ter baderneiros, desordeiros, enfim, mesmo com cidadãos, membros de uma sociedade brasileira, tem direito de ir para a rua, se quiser ir, manifestar, fazer carta, ligar para o governo, para o presidente, fazer as manifestações, reivindicando seus direitos legais, perfeitamente. Eu só quero separar a sociedade da missão da igreja. A missão da igreja é espiritual. Aleluia. A sociedade tem a missão social e política. Inclusive, nenhum partido político levanta a sua bandeira para reivindicar nada, porque não pode. Não é a igreja que vai levantar, porque não pode também, não deve, não é a missão dela. É a vez da sociedade, do cidadão, da cidadã. Tá bom? Então não espere que a igreja vá levantar bandeira para dizer: nós somos contra o governo, queremos. Não. A igreja se reúne para sair nas ruas, mas para proclamar Jesus, o Salvador do mundo. É diferente isso. Deus os abençoe maravilhosamente. Nós vamos orar agora, meus amados. Nós vamos orar pelo aniversário da igreja e vamos orar agora pelas nossas causas, das nossas necessidades. As nossas reivindicações nós fazemos para Deus, né? Espirituais. Jesus salva, só Ele salva. Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus muda caráter, Jesus responde e abre porta, Jesus Cristo traz a paz, Jesus Cristo nos dá vida abundante, Jesus Cristo muda os nossos valores. Então é Ele. Vamos pedir para Deus abençoar o aniversário da igreja, para Deus mandar recurso financeiro. Nós temos uns 10 projetos ainda para executar para o aniversário da igreja. Precisamos de recurso financeiro para pagar. Nós precisamos pagar as passagens que em alta temporada são caras, da pastora Raquel, e de volta, hospedagem, alimentação, e ainda tem uma oferta que essa igreja sempre dá para as pessoas que vêm. A preletora não cobra cachê, não cobra nada, a igreja dá uma oferta para ela. Geralmente essa oferta é o mínimo de R$3.000 que nós damos
que a pessoa vem de lá, deixa a sua igreja, passa 3 dias aqui, trabalhando, é a pessoa escolhida para isso. Então é o mínimo que se pode fazer. E precisamos investir em muitas coisas de mídia, de propaganda, enfim, preparativos, material, ainda que precisam ser complementados. Nós precisamos, eu disse, de 30 mil reais extra, fora o que é normal da igreja. Precisamos de 30 mil reais extra, assim, caído do céu. E quando cai do céu, cai na sua mão primeiro. Abra a mão, por favor. 30 mil reais caído do céu. Alguém vai parar isso aí? Diga amém. Glória a Deus. Receba a sua vitória em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Ele. Aleluia. Deus manda para você, para mim, para nós, para a gente repassar, para pagar as custas da igreja, o sapato que anda, para não ficar parado, em nome do Senhor Jesus. Estamos orando. Nós falamos na semana passada, estamos esperando alguém chegar e dizer, apóstolo, pastor Ibson, ou qualquer um dos obreiros aqui, está aqui, eu orei a Deus, fiz um sacrifício de fé, e eu quero fazer valer. Está aqui. 100 reais, está aqui 1.000 reais, está aqui 10 mil reais, está aqui para o aniversário da igreja. Estou esperando. Jesus tem a bênção para quem servi-lo, adorar com sacrifício. Tá bom? Deus promete abençoar. Isso é bíblico, isso é lei de Deus e não falha. Portanto, faça o que você puder e marque ponto com Deus. Para mim não precisa nem aparecer se não quiser, mas para Deus você marca o seu ponto de fé, de compromisso, de aliança com Ele. A festa promete ser a melhor festa que nunca houve, a melhor festa, 11 anos de aliança com Deus. Promete, porque a gente vê todo mundo animado, sorridente, comunicando nas redes sociais, enfim, trabalhando, ensaiando. Isso aqui durante a semana toda é mutirão. Durante o mês todinho aqui, o pastor Ibis com a comissão aqui, muito grande. Agora, você precisa ver a alegria dessa gente. A alegria é mais importante do que qualquer suco de maracujá com pão doce. É a alegria do céu, não se compara. Glória a Deus. Tem caldeirada de tambaqui, tem sopa, tem merenda, tem galo de banana verde, tem tudo. Olha só, açaí também, né? Já pensou? Está acontecendo tudo pela fé, os irmãos que estão vindo trabalhar, estão pagando para trabalhar. Agora, existem tantas outras coisas ainda para fazer. Nós só temos essa semana, tá bom, irmão? Essa semana, até quarta-feira. Depois, glória a Deus. Amém? Então, Senhor Jesus, conforme a sua palavra, Ele supre cada uma de nossas necessidades. Vamos agora em pé, vamos orar a Deus. Nós vamos pedir de Deus agora que nos abençoe, que mande o recurso para nós, que nos guarde com saúde, nos dê a vitória, que Ele ouça as orações, que nos use para divulgar, evangelizar, orar, profetizar, que nos conduza na melhor preparação para essa festa, para o nome do Senhor ser glorificado, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Levante a sua mão. O que você vai pedir? Primeiro, você não vai pedir nada, né? O que você vai fazer primeiro? Adorar a Deus, agradecê-lo pela sua glória, majestade, amor e poder. Depois peça o que você precisa para abençoar a igreja, para abençoar o aniversário da igreja, para você ser abençoado. Para isso, o primeiro a ser abençoado é você. Manda para mim, Jesus, que eu vou mandar para a obra, em nome de Jesus. Levante a sua mão e ore. Faça a oração, só você e Deus agora, em voz baixa ou em voz alta. Ore a Deus agora, peça dele
peça capacitação, peça o suprimento, peça a bênção, peça a condição, faça um propósito, volte para Deus, diga a Ele um propósito de fé que você vai fazer hoje, durante a semana. Se o Senhor Deus abençoar, confirmar aquilo que você precisa da bênção de Deus, então você vai saber agradecer o Senhor, glorificá-lo, exaltá-lo e servi-lo, em nome do Senhor, em nome de Jesus. Deus maravilhoso, ouve as orações do teu povo, meu Pai. Ouve, Senhor, as orações desta nação santa, desse povo escolhido, desse sacerdócio real. Oh Deus grande e maravilhoso, ordena a tua bênção. Coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Você pode dizer isso pro Senhor? Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me,